Iniciando mais uma aula aqui. O conteúdo de hoje é sobre cinética química, ok? Primeira coisa que a gente tem que saber sobre a cinética é que ela estuda a velocidade com que as reações se processam, né? E como é que essas reações acontecem. Então vamos aqui. A velocidade média de uma reação é basicamente a variação da quantidade, que aqui tem que ser número de mol, em função da variação do tempo. É como se você tivesse a velocidade média de um carro, só que agora a gente tem a velocidade média de uma reação. E numa reação química envolve o número de mol e o tempo que essa reação se leva para processar. Tá. Quais são os fatores que influenciam a velocidade da reação? Concentração, superfície de contato, temperatura e você também tem a pressão, tá? Ok? Isso também influencia na velocidade, né? E no efeito de colisão. O que é esse efeito de colisão? Basicamente são as colisões efetivas que você tem, onde dois átomos se chocam para formar uma única molécula, né? Então há um choque efetivo. Esse choque ele pode ocorrer e não formar a outra molécula, ok? Passo importante: qualquer reação que você tem aqui, seja de A e de B, e que você está falando da velocidade da reação, a velocidade média dessa reação aqui, ela depende basicamente desse coeficiente estequiométrico, tá? Então a gente vai pegar uma relação que envolve a lei de Gutenberg. Essa expressão aqui é a velocidade em função de uma constante, que é uma constante. Aqui A e B são ordem de reação, que é determinado experimentalmente. A ordem de reação não é o coeficiente estequiométrico. Só para deixar bem claro isso, A e B não são os coeficientes estequiométricos, ok? Vamos lá. Temos uma reação A C mais D e D, ok? No caso aqui, ó, temos uma reação genérica A e B, só que agora eu vou representar por uma reação bem simples. Eu vou pegar a reação de decomposição da água oxigenada. Perfeito, gente. Agora aqui, você tem o peróxido de hidrogênio, né? Você tem a água líquida liberando o desprendimento de gás. Primeiro passo, vamos supor aqui que a nossa reação
tabelinha aqui. Aqui a gente vai ter a nossa concentração em função do tempo. Vou colocar em segundos, ok? No tempo zero, eu tenho a concentração zero. Ops, perdão. Vou colocar que a concentração é 1 no tempo zero. Vou começar de um valor maior, 10 mols. E ela está no tempo zero. Com o passar do tempo, ela vai sofrendo decomposição, né? Então, com o passar de 1 minuto, que é 60 segundos, essa concentração ela decai pela metade, 5. Com o passar do tempo, em 120 segundos, ela decai novamente pela metade. Ok? Então, o que acontece? Novamente, com 240 segundos, essa concentração decai para 1,25. Aqui, você veja que com o passar do tempo, a concentração está diminuindo. Então, aqui, a velocidade da reação, que é para a água, para o peróxido de hidrogênio, ela é expressa em função de 1 sobre N vezes a concentração, né? Vou colocar o nosso Azinho aqui, né? Vezes a concentração em função a concentração de A em função da variação do tempo. Vamos pegar esse exemplo simples aqui e vamos determinar no intervalo de 120 segundos, certo? Então vamos fazer assim. Quem que seria a nossa velocidade média em relação a esse? A nossa velocidade média é 1 sobre 2, porque eu tenho 2 aqui, vezes, quem que seria esse delta da variação? Vai ser 60 menos 0, né? Vou pegar aqui nos 60 segundos. E o 5 menos 10. Ok? Vamos deixar em módulo. Temos aqui 5 menos 10 vai dar 5, né? 5 sobre 60. Tem que lembrar aqui que a gente está multiplicando por 2, então seria o nosso 5 dividido por 120, né? Vou colocar o 2 aqui para vocês não esquecer. A nossa velocidade média é de 0,041 mol segundo a menos 1. Isso daqui é em relação ao peróxido. Quando você parte para a relação que você tem um O2, ele tem apenas o número 1 do balanceamento. Logo, a expressão para o O2 é 1 sobre 1 vezes 5 sobre 60. A velocidade média do O2 é de 0,083 mol segundo a menos 1. A mesma velocidade aqui, ela vai ser para
água líquida. Por quê? A gente tem os mesmos coeficientes estequiométricos da reação. Ok? Então, por isso que vem. Você tem a velocidade num certo intervalo de tempo e a velocidade média, ela depende dos coeficientes estequiométricos da reação que está ocorrendo. Então, fique-se atento a isso. Vamos lá, gente. Vamos fazer um exercício aqui da lei integrada. O que é essa lei integrada? E são as leis de expressão de velocidade. Quando você tem uma reação química, você tem que lembrar que nessa reação, basicamente você tem o nosso reagente, que ele está situado aqui, ó. E na cinética química você depende apenas das concentrações do reagente para que a reação ocorra. Está um pouco desconfigurado, eu sei, mas assim, o que você vai precisar basicamente? A velocidade da reação, ela vai sempre depender de uma constante K, da concentração do NO2 elevado a X, porque é um valor que você desconhece, tem que ser determinado experimentalmente, essa ordem de reação, e da concentração do CO. Essa é a expressão química, ok? Agora vamos aqui. Sabe-se que o reagente monóxido de carbono não influi na reação. Não influi na reação. Mas o dióxido de nitrogênio elevado ao quadrado altera a velocidade da reação. Ok? Gente, então é o seguinte. Se esse cara aqui, que é o monóxido de carbono, ele não participa da reação, então ele é eliminado. E você tem como na expressão que a velocidade é 1K vezes a concentração do NO. E como ele fala que você está elevado ao quadrado, então velocidade elevada ao quadrado é a única que altera, é a alternativa A. Ok? Então, isso é bem tranquilo de fazer quando se trata desse tipo de exercício. Tá. Vou voltar aqui um pouco nesse exercício para dar uma dica para vocês. Que é o seguinte. Quando você tem o quadrado dessa reação, um comentário básico, é o que vai acontecer? Se toda vez que você duplicar a concentração desse reagente, a velocidade vai ser alterada 4 vezes. Isso porque, ó, o que vai acontecer com a velocidade quando você multiplica a concentração? Dobra a concentração. Então, se a concentração dobra, significa que isso está elevado ao quadrado. Consequentemente, se isso está elevado ao quadrado, a velocidade ela vai aumentar 4 vezes, porque é a coisa proporcional, tá? Então, isso é uma dica bem básica para vocês. E é sempre multiplicar a concentração. Esse termo aqui, ele não existe na cinética química, tá? Vamos aqui, gente. Olha só. Aqui é uma coisa bem interessante esse exercício. Em uma fase gasosa, a gente tem uma reação e a gente obteve esses dados experimentalmente. Ok? A partir dos dados acima, determine a velocidade da reação. Primeiro passo é a gente tentar construir aqui a expressão de velocidade a partir dessa reação química, tá? E ela só depende dos nossos reagentes. Então a expressão é velocidade, sempre vou ter uma constante K, a concentração do nosso A maiúsculo elevado ao A. Esse A minúsculo aqui não é o coeficiente, porque independe do coeficiente, é a ordem de reação, tá? Multiplicado pela concentração de B
elevado a Bzinho. Ok? A gente tem aqui, ó, nossa concentração de B e a nossa concentração de A na tabela. E temos aqui a nossa velocidade que está aqui. Ok? Primeiro passo é analisar os nossos dados experimentais. Você tem aqui essa concentração de 1, ela saltou para 2. Ela aumentou 2 vezes, ok? Quando ela aumentou 2 vezes, o que aconteceu com a nossa velocidade da reação? Ela aumentou 4 vezes. Então, vamos escrever a nossa expressão aqui, ó. Em relação ao A, o que aconteceu? Quando a concentração de A aumenta 2 vezes, a sua velocidade aumenta 4 vezes. Então, a ordem de reação, em relação ao A, ela é o quadrado dessa reação. Como anteriormente eu mostrei, por quê? Se você aumenta aqui 2 vezes a concentração, consequentemente aqui 2 elevado ao quadrado, aqui também vai aumentar 4 vezes. Ok? Isso é proporção. Agora aqui o seguinte, vamos analisar agora aqui em B. Vejam que aqui a concentração ela manteve-se constante. Então ela aumentou e ela ficou constante. Ok? Vamos acabar o A. Aqui está constante. Então não mexeu. Como aqui estava constante, ó, vejam que você está constante aqui. Agora aqui, o que aconteceu? Você aumentou 2 vezes essa concentração. E o que aconteceu com a velocidade? De 12 ela saltou para 48. De 12 para 48 ela aumentou 4 vezes. Então o que a gente concluiu? Que em relação ao B, ele também é o quadrado do... Por quê? Quando você aumentou aqui 2 vezes, a velocidade, o expoente 2 elevado a 2, foi 4 vezes a velocidade que também foi aumentada. Então, é um raciocínio bem simples, né? Então, a gente chegou aqui na nossa expressão que a gente precisava encontrar, que é essa daqui, certo? Temos a expressão. Agora, a gente precisa, basicamente, saber quem que é o valor da constante, tá? Sabendo isso, vamos escrever aqui a expressão, né? A velocidade, ela depende sempre de uma constante, vezes a concentração de A ao quadrado, vezes a concentração de B ao quadrado. Deixa eu fazer uma letrinha bonita aqui. Agora, você vai substituir os valores da primeira linha. Quem que é a velocidade? 3,5, né? 3 vezes 10 na menos 5, igual a constante, que multiplica 1 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, 1 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Vamos lá. 3,5
3 vezes 10 na menos 5. É equivalente, elaborando tudo isso daqui, você vai multiplicar, né? 10 aqui dá 6, 10 na sexta, então vai ficar 1 vezes 10 na menos 6, que multiplica 1 vezes 10 na menos 6, certo? Vezes o K. Então, você tem aqui, ó, agora que o nosso K, isso aqui dá 1 vezes 10 na menos 12, né? Então, o nosso K vai ser 3,3 vezes 10 na menos 5, dividido por 1 vezes 10 na menos 12, ok? Fazendo isso daqui, trabalhando com expoente aqui negativo, dividindo na divisão, você vai ter a subtração. Então vai ficar 3 vezes 12 menos 5 dá 7. 10 na sétima, ok? Unidade mol por litro na menos 3. H na menos 3. Opa. Litro na menos 3. H na menos 1. Tá? Unidade por quê? Aqui é mol por litro ao quadrado, mol por litro ao quadrado. Tá? Dividido por mol por litro. Então aqui, quadrado e quadrado dá 4. Então subtraindo dá 3. Ok? Chegamos a esse resultado final aqui. Só lembrando, gente, que aqui, ó, é só analisar os dadinhos da tabela, os resultados que temos, os experimentais da tabela, os dados experimentais, e observar cada passo, cada caso isolado, quanto que é o A, quanto que o B pode estar variando. E a ordem de reação global é a soma dos expoentes, que vai ser equivalente a 4, tá? Então, esse é um exercício simples e fácil de resolver. E por hoje é só. Meu muito obrigado.